Vamos começar mais um programa Mulheres Inabaláveis. Hoje eu trouxe mais uma inabalável, a Ellen Pradelli, que é coach de emagrecimento, inclusive a minha coach, gente, está me ajudando a emagrecer. Ai, que orgulho! Né? Hashtag super emocionada. Ellen, um prazer ter você aqui, viu? Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Lia, obrigada. Faz tempo que a gente está também para se reunir, para vir aqui fazer uma visita no seu programa. É uma honra para mim. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Que legal, obrigada. E Ellen, fala um pouquinho do que você está fazendo atualmente, que tem projetos aí que acabaram de nascer, são bebezinhos ainda. Conta um pouquinho pra gente. Olha, Lia, a gente vem, eu vim desenvolvendo esse projeto da clínica Ellen Pradelli desde 2017, né? É um projeto que já tem há 3 anos. Eu estava pensando, falei, gente, já faz tempo que a gente está trabalhando nisso, né? Sim. E agora esse ano ele nasceu. Nasceu em meio a uma pandemia, está sendo um desafio enorme para todos nós, para lidar com tudo isso, né? A gente tinha outros projetos, outros planos para a inauguração, para estar desenvolvendo a clínica, mas ela está aí, está firme, e é uma clínica de emagrecimento com uma metodologia completamente inovadora, diferente de tudo que a gente já viu aqui. O que tem nessa inovação? Ó, quando eu comecei, na verdade eu comecei a estudar emagrecimento há muitos anos, por causa de episódios dentro da minha família mesmo. Então eu percebi que emagrecer é muito mais do que dieta, do que um cardápio, do que simplesmente você ir numa nutricionista, fazer uma avaliação, descobrir que você está obeso ou está acima do peso, que isso um espelho te mostra, ou a própria internet também te dá esses dados, né? Eu costumo dizer o seguinte, todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer. Sim. Se fosse pelo racional, de tipo, eu sei, tem que fazer. Então você pega um cardápio, todo mundo sabe. Agora, por que não é todo mundo que emagrece? Exatamente. Aí que é o grande ponto, né? E você falou que você trouxe isso da sua família. Por quê? O que aconteceu? Vou resumir um pouquinho da história de onde eu vim, para você entender por que veio a clínica, né? Eu sou de Minas, sou do sul de Minas, tenho um orgulho imenso da minha história. Que cidade? É Alfenas, sul de Minas. É uma cidade universitária, então a fonte de renda da cidade é universidades, é escola, tem a ver com o estudo mesmo. E lá é uma cidade pequena, Minas já é um estado assim, diferente do estado de São Paulo, né? Assim, eu tenho orgulho imenso da minha simplicidade, das minhas origens, mas é uma realidade. É menos desenvolvido. Menos desenvolvido. Isso eu falo hoje com propriedade por eu conhecer os 2 estados, né? São Paulo e Minas. Então, lá a nossa perspectiva de vida era o quê? Estudar. Então, a única coisa que eu sabia, assim, eu sempre quis muito crescer, sempre tive muito claro isso para mim, onde eu queria chegar, a minha meta de vida. Por isso que eu estava conversando até com outras mulheres aqui do seu programa e falando que quando você tem uma meta clara, o universo conspira para que você consiga, sabe? Mas a meta tem que ser muito clara. E às vezes você não tem isso, porque você fica tumultuada por informações externas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser isso, você tem que ser outro tipo. E aí confunde com aquilo que você realmente quer, entendeu? Então, eu acho legal você tocar nesse ponto, porque a gente fala assim, metas claras, e vamos supor, a pessoa fala assim, mas eu tenho uma meta clara, eu quero ser rico. Isso é uma meta clara? Não é claro. Você é uma coach maravilhosa, dinheiro, né? Você sabe muito bem, né, que a metodologia não é assim. Exatamente, né? A pessoa, eu quero ser feliz. Nossa, então, é muito abstrato. Muito amplo. Como você falaria o que seria uma meta clara para as pessoas? Tá. Dentro do emagrecimento acontece da mesma forma, tá? Primeiro, como que a gente faz, como que é a nossa metodologia? Primeiro você tem que entender onde você está no emagrecimento, onde você está na qualidade de vida, na sua saúde. A minha realidade é essa, eu estou sobrepeso, eu estou obesa, e as pessoas têm não pode falar, né? Não, é preconceito. Não é preconceito, Li, é uma doença. Obesidade é uma doença. Então, isso não sou eu que estou falando, é a Organização Mundial da Saúde. Tem que tratar com seriedade. Tem que tratar com seriedade, que é. Então, a gente trata uma patologia que é a obesidade. Então, você primeiro saber, outra coisa, saber a causa. E aí que a gente se assusta, porque a maioria das pessoas, a causa não está na alimentação, está no emocional. Para mim, Ellen, e isso não, eu estou falando por mim, pelos pacientes históricos que eu sei de vida, obesidade é uma doença psíquica e não fisiológica. Para mim, em 90% dos casos, tá? Porque eu sei que está muito mais ligado à emoção, história de vida
tá? História de vida, contexto familiar, prioridades, sabe, do que com alimentação. Come-se pela emoção. Né? E é assim, né? Brasileiro, então, nem se fala, né? Reúne para comer, domingo tem que ter o almoço do domingo na casa da avó, o cheiro da comida você lembra a infância, ou não, ou você tem traumas, então, ou liga a coisas boas ou liga a coisas ruins. Final de semana, trabalhei demais. Mereço comer, o merecimento, né? O merecimento é beber, comer à vontade, né? Então, a gente tem essa cultura, né? E isso desencadeia. Tanto que a obesidade é a terceira doença que mais mata no mundo. Nossa. Nós estamos aí vivendo uma pandemia, todo mundo esqueceu do resto agora, né? Nada mata mais, agora só Covid. Só COVID. Né? E não é. Primeiro lugar está câncer, segundo lugar, primeiro lugar doenças cardíacas, primeiro lugar, que é o que mais mata no mundo. Segundo lugar, câncer, né? Todo tipo de câncer. E terceiro lugar, obesidade. Nossa. As comorbidades causadas pela obesidade. Por que não tem uma comoção como está tendo no Por causa de indústria de alimentos. Com a obesidade, né? A indústria de alimentos, querida, não pode, né? Porque você vê que açúcar... É tudo no dinheiro, no né? dinheiro, tudo política. Porque alimento natural não dá dinheiro, né? Verdura, fruta. E eu sou disso, eu sou do simples... É eficiente, sabe? O menos é mais. Eu não gosto de montar cardápios super elaborados, com muita frescura que a pessoa não vai seguir, né? Um monte de coisa diferente. Não, isso não faz a pessoa seguir. Então, assim, voltando, como que a pessoa consegue fazer dentro da metodologia que a gente estudou? Primeiro a gente trata onde ela está e a causa. Por quê? E aí então a gente começa a mudança de dentro para fora. Por isso que tem que ter o processo de coach. E aí tem que ter o coach com a nutrição, é claro. E aí tem que ter o coach com a nutrição e o esporte. Então a gente montou uma coisa que funciona tudo junto. É uma clínica de emagrecimento mesmo. É integrado, né? Integrado. Não dá para falar que só a nutrição vai resolver se não trabalhar o emocional. Porque tudo começa do emocional. Eu vou até dar meu exemplo. Né? Que ótimo, que legal, que lindo. Porque eu acho que a gente tem que falar da gente para ajudar as pessoas, Sim. né? Eu sou uma pessoa workaholic assumida, né? Já assumi isso, amo, mas assim, não por... É porque eu amo o que eu faço, amo trabalhar, e não só aqui eu sou coach também, trabalho com terapias, e eu amo o que eu faço, enfim. E daí, muito bem resolvida, né, profissionalmente, né? Por amar o que eu faço, o que acontece? Eu falava assim, eu vou atender um cliente à noite, né? Muitos clientes querem atendimento depois das 6, depois das 8 da noite. Eu vou atender. E daí você não se alimenta direito, você não tem tempo para praticar um esporte, porque às vezes um cliente quer de manhã, outro cliente quer à noite, outro cliente você nunca quer se prioriza, né? Exatamente. É assim, os seus compromissos consigo mesmo é assim, se der. Se não aparecer ninguém, eu vou, mas se aparecer, eu não vou. E daí o que eu comecei? A cuidar dos outros e esquecer de mim. Exatamente. E daí como que a gente faz, né? Se eu vou ajudar os outros e deixar de me ajudar? Isso. Então, eu tive que fazer uma mudança que a gente fala de mentalidade, mindset, que é... Como o meu trabalho é extremamente importante, eu estava colocando o trabalho como o mais importante da minha vida e esquecendo da minha saúde e da minha alimentação. Porém, o que começou a acontecer? Caiu a minha energia. Então, eu estava esgotada, cansada, dormindo mal. Estava começando a ter os sintomas daquilo que você está, as consequências do seu não cuidado consigo mesmo. Um esgotamento mental, emocional. E você acaba descontando o quê? Na comida. Você trabalhou pra caramba, o que você faz? Eu mereço comer uma pizza hoje, eu não vou fazer comida saudável, não. E a gente entra nesse modo recompensa. E daí a gente conversando, né? Eu e a Ellen. E daí, o que mudou? A chave? Porque muda uma chave. Não é que a gente muda aqui dentro. Exatamente. O que é? Eu entendi o seguinte, se eu não me colocar em prioridade, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho. Então, como o meu trabalho é mais importante, é prioridade, então eu tenho que me colocar em prioridade porque eu preciso dessa minha saúde para o trabalho. Exatamente, dessa Lia na sua melhor energia, na sua melhor versão, para você fazer um trabalho com excelência. Exatamente, para eu dar o melhor para os meus clientes realmente. Então, como o meu motivador maior é o trabalho, o que acontece?
eu usei ele ao meu favor de mudar a minha mentalidade para eu me cuidar em primeiro lugar. Sim. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu reduzi o horário de atendimento. Hoje eu tenho meu tempo pro treino, que eu tô treinando na clínica. Linda! Estão fazendo... E você não abre mão do horário, você não falta. De comer, isso. Né? O horário de comer bonitinho, o preparo, né? A organização, tudo. Sim. Então, tudo isso fez uma mudança para eu poder... na minha cabeça primeiro, para depois eu fazer a mudança externa, né? Exatamente. E já comecei a ter os resultados, emagrecer, você começa a se sentir melhor, só disposição, energia, né? Exatamente. E você começa a ter melhor rendimento. Com certeza, trabalho, com né? certeza, com certeza. Então é tudo uma questão de entender o que é o emocional da pessoa que está afetando, às vezes pode ser um relacionamento. Então, para você funcionou dessa forma. Isso que eu falo, que por isso o coach no emagrecimento é fundamental. Porque primeiro a gente descobre isso. Qual a causa? O que te trouxe a isso? Quais são Às vezes demora, tá ali, às vezes demora várias sessões para a pessoa, para ela ir descobrir mesmo o que aconteceu. Às vezes começa na adolescência, às vezes começou na infância, às vezes teve uma gestação complicada e ela tem esse problema de obesidade, entendeu? Olha. Geralmente as pessoas que nascem prematuro não conseguem emagrecer. Olha só. Porque ela é a questão de sobrevivência. Entende que ela tem que economizar energia. Porque ela teve que fazer isso para sobreviver na infância. No inconsciente, entendeu? Ficou registrado essa informação. Isso. E aí ela não gasta energia. Então, assim, são tantas coisas, mas as maiores causas, o mais comum, vou te falar, falta de se priorizar. É quase 99%. As pessoas fazem tudo pelos outros. Você estava fazendo pelo trabalho, tá? Pelos seus clientes. Tem quem faça muito pelo marido, pelos filhos, então, absurdo, pelo trabalho, para não perder o emprego, porque tem que, né, precisa do dinheiro. Assim, é tudo para pelos amigos, pelos pais, pela vida social, tá? Muita gente não fala não para amigo. Eu não posso falar não no churrasco. Eu tenho que ir, eu tenho que estar presente em todos os finais de semana, eu tenho que comer, eu tenho que beber. Porque como eu vou sentar na mesa e não vou beber uma cerveja, entendeu? Então a pessoa, ela é escrava do mundo ao seu redor e menos ela não existe. Sim. Eu falo que as pessoas que tratam comigo, eu falo assim, ó, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai colocar você na sua agenda. Isso. Porque você não está na sua agenda, entendeu? Exato. Né? Todo mundo está na sua agenda, menos você. E essa semana mesmo eu fiz uma live falando como se colocar em prioridade sem se sentir egoísta. As pessoas, a gente aprendeu desde criança que a gente é egoísta quando a gente se coloca em prioridade. Que a gente tem Isso é um ponto muito importante, muito legal. É cultural. É cultural. Vem da nossa criação. Exatamente. Né? E se colocar em chega a ser quase pecado, né? É pecado. E eu falo isso. E aí você pode observar. As pessoas egoístas são maravilhosas. Elas estão ótimas, estão ótimas. Que são consideradas egoístas, porque tem uma grande diferença. Existe gente egoísta? Existe. Existe pessoas que deixam de ser uma boa mãe, um bom pai para cuidar só de si. Também não é legal, tem que ser o equilíbrio, né? A gente fala aquela roda da vida que eu faço com o pessoal, com as pessoas, a primeira consulta a gente faz uma roda da vida, para saber o que você está priorizando mais, porque você ser excelente numa coisa e deixar a outra, a sua média não fica boa, então a sua vida não anda, né? Não anda. A roda não vai girar. Não gira. Mas as pessoas de sucesso, eu estudo muito as pessoas, eu gosto muito, a Abílio Diniz, o pessoal, gente que nem tem a ver muito com saúde, os atletas todos, entendeu? Bernardinho, livros, eu leio, gosto, porque eles têm para nos ensinar. E vai estudar a história dele para você ver se eles não se colocam em primeiro lugar. Exato. Em primeiro lugar. Porque para você amar o próximo como a ti mesmo, até na Bíblia fala isso, você tem que se amar. É amar o próximo como a ti. Como você vai só amar o outro e não se amar? Você está se anulando. Exatamente. E aí vem todas as doenças e vem tudo de errado, né? Tudo de ruim. É o aprender a dizer não, é o se comprometer consigo mesmo. Exatamente. Né? E aí, dentro disso, a gente faz essa metodologia, começa com esse start e depois a organização, que é o 5S, que é um curso que eu fiz de 1 ano de gestão da qualidade, então eu sou gestora da qualidade também, e eu coloco isso, porque sem organização de rotina, você também não consegue. Imagina uma casa que tem 5 pessoas, você chega lá amanhã e fala assim, bom, gente, agora nós vamos começar a comer arroz integral.
Não é assim, né? Você primeiro tem que se preparar, tem que reunir a família, tem que ver quem que vai fazer parte dessa nova mudança sua, quem vai participar, quem não vai, quem vai ajudar, quem vai agregar, quem vai atrapalhar, qual é o seu ritmo de trabalho. Eu tenho clientes que trabalham à noite. Entra às 7 da noite, sai às 7 da manhã. E aí a alimentação dela é completamente diferente, tem que entendeu? Para cada pessoa, né? Então a gente organiza e a gente faz várias coisas para que caminhe para o sucesso dela, entendeu? Aí agrega a nutrição, o esporte, que eu amo, né? Foi o que salvou a minha vida, assim, na minha infância, tudo. Como assim salvou sua vida? Agora eu quero saber. É muito engraçado, assim, eu gosto muito desse programa. Quando você falou da ideia do programa, eu achei fantástico, que você mencionou bem assim, as pessoas acham que a vida de quem está no sucesso foi fácil e que caiu do céu. Né? Muito longe disso, muito longe disso. E a gente percebe, eu não sei por que as pessoas acham isso, porque se eu for conversar com todo mundo, ninguém tem vida fácil. Todo mundo eu não sei por que tem, né? Todo mundo tem uma história, né? Sei lá, fantasiar, sei lá. Porque a minha também não foi diferente, assim, a minha infância foi muito complicada, meus pais se separaram, eu tinha 8 anos, a minha irmã tinha 6. E a primeira imagem que eu lembro, assim, da minha família é de violência doméstica, muita violência, casa quebrada, assim, falta de alimento. A gente viveu situação que é coisa de filme, sabe? A minha vida dá um filme. Eu odeio ficar falando que você sabe que eu não gosto de ficar parecendo vítima, mas não é. Eu acho que é mesmo contar a história para ver que é a sua história, né? Que é o que você consegue, entendeu? Até eu tenho um projeto, que é projeto, mas ele vai sair do papel assim que tudo isso passar, que quando eu me propus, quando montar a clínica, fazer um trabalho nos orfanatos. Porque as crianças que são largadas ou que não têm família, não tem essa estrutura familiar, essa base de pai e mãe para te orientar, alguém para você seguir, ela fica perdida. Sim. E ela fica girando, entendeu? E ela às vezes não acredita que ela pode dar certo, porque todo mundo não acredita que ela vai dar certo. Então eu quero ir lá e falar, olha, vai que você consegue, dá pra ir, né? Dá pra mudar. Então eu tive isso, depois eu tive uma madrasta que fez de usar o nome, que foi madrasta mesmo, a gente sofreu bastante, foi um período assim que deixou... Eu falo que a infância, hoje, mudou tanto essa coisa de... proteger as crianças para não ficar traumatizada. Não pode falar perto da criança, não pode brigar perto da criança, não pode ir perto da criança, não pode deixar a criança assistir, porque fica protegendo tanto. Eu fui exposta a tudo. Antes não era assim, não. Não era desse jeito, né, Li? E assim, tem um lado bom e um lado ruim, que você fica muito forte, né? Você se transforma numa guerreira, que você tem que ser por sobrevivência, e depois isso te ajuda lá na frente, né? E aí a gente ficou assim, sem lar mesmo. Eu e minha irmã, quem conhece a nossa história sabe que nós ficamos sem lar, não tinha lugar para morar, morava com tio, morava com cada um era num lugar, não tinha lugar, passava fome. Ficamos largada, jogada muito tempo nós ficamos assim, muito tempo. E aí a minha mãe conseguiu um marido assim, um novo casamento maravilhoso, que foi um homem que foi um pai para nós, né? Ficou com ela há 15 anos e aí ele morreu de câncer. Aí nós perdemos de novo a estrutura familiar, novamente, e ficamos essa mulher em casa, né? Então é muito complicado. Então eu nunca tive assim, eu não culpo mais, eu já passei dessa fase de culpar, de transferir a responsabilidade, né? Eu acho que a minha família ofereceu o que tinha para dar. Entendeu? E eu ouvi isso até de você uma vez, cada um oferece o que tem, né? O que está preparado para doar, né? E depois do curso de coach que eu fiz, isso ficou muito forte em mim, sabe? Eu entendi que eles me amaram da maneira que souberam amar, eu também os amei da maneira que sabia. Respeito, honro e tenho orgulho de onde eu vim. Só que eu falo que eu não tive nenhum momento fácil na minha vida, nenhum, né? E depois que passou isso, eu sempre quis estudar, porque eu achava que era a minha carta de alforria. Eu ia estudar para ter independência financeira, para eu poder seguir a minha vida, né? Estudei, consegui passar para consegui o ProUni integral para farmácia. E passei em primeiro lugar, estudava muito. Dei aula particular de bioquímica, dei aula nos cursinhos pré-vestibular. Eu era muito estudiosa, tirava só notas excelentes, mas aquilo começou eu já estava cansada, sabe, assim, quando a coisa vai te esgotando de tanta luta, de tanta coisa, e você não consegue o retorno uma vida inteira só de carregar um peso, e aí eu tive síndrome do pânico, tive uma depressão
Fortíssima, Gente, fortíssima. é incrível como quase todas que eu entrevisto Teve depressão. síndrome do pânico e depressão. A minha foi bem grave mesmo, assim, foi bem... O quanto isso é forte, o quanto isso e o quanto é mais comum do que a gente pensa, né? Mais comum. Eu falo que rede social não define ninguém, gente, não. Pelo amor de Deus, não é? A gente não tá lá para lavar roupa suja também, eu acho, né? Mas aí eu tive isso e aí eu fui diagnosticada com um transtorno bipolar. E transtorno bipolar, todo mundo fala assim, eu também tenho. De manhã eu tô feliz, à tarde eu tô rindo. Como que é duro quando você vai falar de você e a outra pessoa quer falar que o problema dela é pior. Você fala assim, tem úlcera, ela fala assim, a tua sangra. Porque é uma disputa de quem sofre. Não é assim com a maioria das pessoas? Sim. E aí eu tive, assim, o transtorno bipolar é você ter estado de euforia, um longo período de tempo. Mas esse estado de euforia, você vira super herói. Você assume responsabilidades que depois você não dá conta. Você encara fatos que você não teria capacidade de encarar, acima de você, acima do teu tamanho, da tua força. Entendeu? Então, aí quando volta para o outro estado normal, você sabe assim, quando você começa, eu me vejo exatamente assim, me via que hoje eu controlo bem. Escalar uma montanha, eu consigo. Eu vou escalar. Eu começava a escalar, porque eu estava no estado de euforia. A hora que eu estava no meio, vinha o estado depressivo. E aí me dava aquele senso de realidade e eu percebia que eu não tinha força para aquilo. Então eu fiquei vivendo assim muitos anos, entendeu? E eu não sabia o que era. E assim foi... E as pessoas acham que é fácil lidar com esse tipo de patologia, essas patologias psíquicas, né? É muito difícil. Para você ter rotina de trabalho, para você ter rotina de escola, para você conseguir fazer as tarefas que para você às vezes é muito simples, para nós é uma coisa impossível de realizar, sabe? É bem difícil. E aí juntou tudo isso e no final do 4º ano de farmácia eu conheci o meu atual marido, que é de Bauru, que foi por isso que eu vim para cá, né? Nem conhecia Bauru. Amo Bauru, gente, eu sou apaixonada pela cidade de São Paulo. Eu acho que falo que eu nasci no estado errado. Apesar de eu amar Minas, mas eu nasci no estado errado. Eu sou mesmo dessa coisa, a velocidade daqui, as pessoas daqui são maravilhosas, são trabalhadoras, são dedicadas. Eu gosto desse movimento, sabe? Mas aí eu passei uma outra fase também muito difícil. Eu tô aqui há 7 anos, 8 anos, né, que eu estou aqui. E quando eu cheguei, o meu marido estava vivendo uma separação e foi um transtorno. 5 anos eu vivi a pior fase da minha vida inteira. Nossa. Foi bem complicado, a gente teve que enfrentar várias coisas. Aí eu volto a falar dessa coisa da mulher, sabe? Da coragem que a mulher tem que ter para ela se impor, conseguir as suas conquistas. Porque para a sociedade e de uma forma geral, ela tem que ser submissa ao marido, ela tem que ser submissa ao que dá para ela, tá bom demais, assim tá muito bom, do que você tá reclamando, tipo isso, né? E não, nós temos uma força muito maior. E nós não podemos deixar os nossos sonhos, as nossas metas por causa de ninguém e nem por causa de nada, a não ser que você esteja prejudicando alguém. Fora isso, você tem que... Se as pessoas acham que você não deve fazer, ou que é muito para você, ou que você não vai conseguir, ou que você não merece, isso você tem que ligar, fechar uma janela e seguir, sabe? Então, e aí foi isso que eu fiz. E em 2017, de 2017 para cá, que o meu foco foi muito na clínica, muito nos meus projetos, a metodologia. Eu demorei 3 anos para montar, não foi da noite para o dia. A gente foi estudando, eu fui trabalhando e hoje a gente está com esse projeto aí, graças a Deus, engatilhado. Né? Que bom! E tá muito bom, porque eu tô adorando tudo isso. Que bom, eu fico feliz. Fico muito feliz. E muito feliz também de conhecer mais um pouco da sua história, que eu não conhecia tudo isso. Eu conhecia um pouquinho, mas não sabia tudo isso, tá vendo, gente? Por isso que é bom vir no programa, porque daí a gente fica sabendo. Dá pra gente conversar, do jeito certo, né? E gratidão, Ellen, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Por ter aberto pra gente essa história, porque eu acho que muita gente pode se inspirar, se motivar com a sua história, que não é fácil, mas é possível. É possível, né? Possível. Obrigada. Obrigada a você, imagina. Eu agradeço muito a oportunidade e falo que eu aceitei expor justamente para isso, para ser exemplo, né? A gente não gosta de contar história triste, não é o objetivo do programa, mas eu acho que é muito bacana isso de saber de onde você saiu, tudo que você enfrentou, o que você usou como ferramenta e onde você chegou. Que é capaz de mudar, né? Isso mesmo.
Gente, espero que vocês tenham gostado dessa história tanto quanto eu, se inspirado aí. Compartilhe com mais mulheres, porque a gente precisa empoderar ainda muitas mulheres. Sim. E a gente se vê nos próximos programas. Até mais, um beijo. Até, beijo.